Queridos irmãos, estamos reunidos para mais uma reflexão nesse horário das 18 horas, agradecendo sempre pela oportunidade do momento de prece e que possamos sintonizar com as energias de amor, de paz e harmonia que nos envolvem e que a luz da espiritualidade superior possa chegar até nós nesse momento. Nós temos para hoje o capítulo 119 do livro Palavras de Vida Eterna, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse capítulo intitula-se Nos Problemas da Posse e nos diz: não encares o próprio espírito ao apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram à paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram. Insanos. Supunham-se donos das criaturas e das criaturas que amavam. E ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, eles não vacilam em abatê-las sob golpe homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias de fome e vínculos da morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos e, enceguecidos na melogamia do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos de crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmos, com um imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhorares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera, que te felicite o caminho entre os homens, recorda, com o apóstolo Paulo, que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo, e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. A doutrina espírita ensina que os bens materiais são provisórios e devem ser usados com sabedoria e desapego, pois pertencem à terra e não acompanham o espírito após a morte. Os problemas da posse surgem quando o apego aos bens materiais ou às pessoas se torna um obstáculo para o crescimento espiritual. O espírito encarnado tem como missão evoluir, e o apego excessivo para retardar essa jornada. Quando uma pessoa faz da posse a razão principal de sua existência, ela corre o risco de cair em atitudes egoístas, como o orgulho, como a avareza e o materialismo. O verdadeiro tesouro não está nas posses, mas ele está no cultivo de virtudes e no amor ao próximo. Os bens, eles devem ser usados como instrumentos para o progresso e não como fins em si mesmos. O egoísmo, que é fruto do apego às posses e às pessoas,
afasta o ser humano de Deus e do próximo, enquanto que o desprendimento e a caridade aproximam o indivíduo da verdadeira felicidade que é espiritual. Os espíritos nos alertam que as posses terrenas são temporárias e que todos os sofrimentos e angústias causados pelo apego são igualmente transitórios. Ao desencarnarmos, o espírito se liberta do corpo físico, mas leva consigo suas virtudes e as suas imperfeições também. E nesse sentido, a posse excessiva e o apego tornam-se uma ilusão, uma prisão da alma. A doutrina nos convida a uma reflexão contínua sobre o sentimento de posses, incentivando o desapego e a caridade como ferramentas de elevação espiritual. E o verdadeiro progresso é aquele que se faz no íntimo, no desenvolvimento das qualidades morais e na busca pelo bem comum. E então peçamos ao Mestre que nos dê a graça do entendimento, da necessidade do progresso moral e espiritual, sem nos deixarmos envolver pelos desejos dos bens materiais e pelo sentimento egoísta de posse das pessoas que amamos. Que tenhamos a clareza e a certeza de que necessitamos caminhar em direção ao progresso espiritual, através da caridade e do entendimento do nosso papel na Terra, que é de sermos pessoas do bem, preocupados sempre com o bem-estar do nosso próximo. Que assim seja.